Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre posições relativas entre planos no espaço. Então, a gente vai considerar dois planos, o gama e o ômega, e os respectivos vetores normais deles, que vamos chamar de N1 e N2. A gente analisa a posição relativa entre planos a partir do ângulo formado por seus vetores, se eles são paralelos ou não. Plano só tem duas opções, ou eles vão ser paralelos ou vão ser concorrentes. Lembra que retas têm a opção de serem reversas também, mas no caso de planos, se eles são paralelos e a gente entorta um deles um pouquinho, automaticamente eles vão concorrer, eles vão se interceptar. Então não tem como planos serem reversos. Vamos analisar o caso paralelos. Quando dois planos são paralelos, os vetores normais entre eles são paralelos também. Aí nesse desenho eles estão com o mesmo sentido, mas poderia ser um para cima e o outro para baixo, por exemplo. De qualquer forma, eles seriam paralelos, os vetores normais. Observa que o primeiro exemplo aí está com paralelos distintos. Já nesse segundo exemplo, a gente tem os paralelos iguais, que a gente chama de coincidentes. Observa que eles também têm os mesmos vetores normais, né? São ortogonais a ambos os planos. Pedro, e beleza, dadas as equações de dois planos, se a gente verificar que os dois vetores são paralelos, então os planos são paralelos. Como que a gente faz para diferenciar esses dois casos, que eles são distintos ou coincidentes? É a mesma forma que a gente fez com retas, né? Se a gente pega um pontinho no ômega, deixa eu marcar ele aqui, vou chamar de ponto P. A gente verifica se esse ponto P pertence ao gama. Se ele não pertencer, quer dizer que esses planos são paralelos E distintos. e distintos. Agora, se ele pertencer, automaticamente esses planos possuem todos os pontos em comum. Então, automaticamente são coincidentes. Um outro caso que a gente tem para considerar são quando os planos são concorrentes, ou seja, eles se interceptam. Jane, quando dois planos se interceptam, o que que a gente encontra? Uma reta. Exatamente, a gente tem essa reta que a Jane está traçando aí, que vamos chamar essa reta de R, por exemplo. Então, o gama interseção o ômega, ele dá essa reta R. Esse é o caso em que os planos são concorrentes. Então, observem, os vetores normais entre eles não são paralelos. A gente vai ter um apontando para um lado, o outro para o outro, de forma que eles não têm a mesma direção, né? Jane, você poderia fazer um desenho para a gente conseguir enxergar isso melhor? Desenhar como se fosse um livro. Ótimo. A gente pode, inclusive, né, Jane, através do seu desenho, determinar quem é essa reta, né? Quem será o vetor diretor dela, quando os planos são concorrentes. Então, aí, a gente está fazendo como se fosse um livro. A reta R, ela está na brochura do livro, né? Então, a gente tem os planos aí, o ômega e o gama. Um é a capa do livro e o outro é a parte de trás do livro. Então, traçando os vetores normais a esses planos, vou traçar de preto aqui, ó, o vetor N2, que ele é normal ao gama, e vou traçar aqui de vermelho o N1, que ele é normal ao ômega. A gente pode observar que essa reta R é a interseção do gama com o ômega, né? Ela está contida em ambos os planos. Pelo fato dela estar contida em ambos os planos, vamos ver, analisar o vetor diretor dela e como que ele está em relação aos vetores normais. Deixa eu desenhar ele aqui. Vou marcar ele aqui como sendo para baixo. Então, a gente tem que o vetor normal N1, ele é perpendicular a esse vetor diretor da reta, que eu vou chamar de V, tá, Jane? E, da mesma forma, o vetor N2, ele também é perpendicular ao V, porque ela está dentro dos dois planos, né? Como os vetores normais são ambos ortogonais ao vetor diretor da reta, a gente conclui que o produto vetorial de N1 com N2, ele vai ser paralelo, né, a esse vetor diretor da reta. Então, eles são múltiplos escalares um do outro, né? Se a gente usa a regra da mão direita e a gente joga o N1 no N2, a gente vai obter um vetor, deixa eu traçar ele de vermelho, ele vai estar aqui
em algum lugar para baixo. Então, eles são paralelos. Aqui eu desenhei eles até com o mesmo sentido, né? Então, automaticamente, tendo os dois vetores normais, a gente consegue determinar o vetor diretor da reta. A gente teria que também fazer a interseção dos dois planos para encontrar um ponto em comum, né, entre eles para construir a equação dessa reta. Então, vamos fazer esse exemplo para ver como funciona. Foram dados dois planos, ômega e gama. O vetor normal do plano ômega, vou chamar de N1. Então, lembrando, AX mais BY mais CZ igual a D. A, B e C são as componentes do vetor normal. Então, nesse caso, N1 vai ser menos 4, 2 e menos 10. Analogamente, o vetor normal ao plano gama, vou denotá-lo por N2, vai ser 2 menos 1 e mais 5. Vamos analisar se esses vetores são ou não paralelos. Daqui, nós podemos perceber que se multiplicarmos o vetor n2 por menos 2, obteremos o vetor n1. Ou seja, o vetor n1 pode ser escrito como menos 2 vezes o vetor n2. A conclusão, os dois vetores normais são paralelos, portanto, os planos gama e ômega são paralelos. Agora falta verificar se eles são paralelos e distintos ou coincidentes. Vamos pegar um ponto de ômega, vamos chamar de P. Como que a gente faz isso? A gente fixa valores. Vou, por exemplo, fixar x igual a zero e y igual a zero. E vamos descobrir qual será a última coordenada desse ponto P que satisfaz a equação do plano ômega. Jane, então se a gente joga 0 e 0 aqui no x e y, aqui vai ficar 0. Então, menos 10z igual a menos 1. Então, automaticamente, o z tem que ser 1/10. Vamos verificar se esse P pertence ou não à gama. Se P pertencer à gama, todos os pontos de ômega pertencerão ao gama e os planos serão coincidentes. Se P não pertence à gama, significa que os planos não terão interseção. Como eles são paralelos e sem interseção, então eles são paralelos e distintos. Vamos substituir as coordenadas x, y e z do ponto P na equação de gama. Então, vai ficar 2 vezes 0 menos o y, então menos 0, mais 5 vezes z, Que é 1/10, igual. Vamos igual. verificar se isso aqui vai ser igual ou diferente de menos 3, né? Então, vai ficar 0 mais 0. Aqui deu 1 Meio. meio. Ixi, então é diferente de menos 3. Então, significa que P não pertence ao plano gama. Portanto, os planos são paralelos e distintos. Nesse outro exemplo, a gente tem que o vetor normal de gama, eu vou escrever n gama para ficar mais fácil de identificar. Ele vai ser, acompanhando aqui x, y e z, a gente tem 1, 2 e 3. E a gente tem n ômega, o vetor normal a ômega, vai ser 1, 3 e 2. 1, 3 e 2. Esses vetores, Jane, eles são paralelos ou não? Não, aqui é fácil ver, né? Olha só. As primeiras componentes dos dois são iguais. Só que as outras não são. Então, não existe um alfa tal que multiplicado por n gama coincida com o n ômega. Exatamente. Então, o n-gama, ele não é paralelo ao n-ômega. Quer dizer que os planos gama e ômega também não são paralelos. Automaticamente, né, como planos ou são paralelos ou são concorrentes, eles são concorrentes. Então, a gente sabe que gama e ômega são concorrentes. Então, automaticamente, a gente também conclui que a interseção de gama com ômega dá uma reta, que eu estou chamando aqui de R. Qual é a melhor forma, Pedro, de obter a equação dessa reta R?
A gente pode fazer, igual a gente tinha comentado anteriormente, o produto vetorial de n gama e n ômega, que aí a gente vai encontrar o vetor diretor dessa reta Existe lá. uma outra forma mais fácil, já direta, de chegar nessas equações paramétricas? Sim, tem uma outra forma. A gente pode fazer o sistema envolvendo as equações desses dois planos. Vamos começar fazendo, então, o sistema envolvendo essas duas equações. Então, a gente vai colocar aqui a reta R, ela vai ser exatamente a interseção entre x mais 2y mais 3e igual a zero e x mais 3y mais 2e igual a menos 1. Então, a gente pode olhar para a matriz aumentada desse sistema. Ela vai ser 1, 2, 3 e 0, e 1, 3, 2 e menos 1. Automaticamente pegando esse pivô, a gente pode fazer a linha 2 vira a linha 2 menos a linha 1. Então, vai ficar a primeira se mantém igual e vai ficar 0, 1, menos 1 e menos 1, fazendo a diferença ali. Então, vamos usar agora esse pivô para matar o 2 que está aqui em cima. Então, a linha 1 vira a linha 1 menos duas vezes a linha 2. Então, vai ficar menos duas vezes aqui vai ficar 0, menos duas vezes vai dar 2, com mais 3 é 5. Menos duas vezes vai dar 2, 0, 1, menos 1, menos 1. Essa segunda permanece inalterada. Ok, a gente já terminou o escalonamento. Então, lembrando x, y e z, a gente tem que x mais 5z é igual a 2, e a gente tem que y menos z é igual a menos 1. E a gente tem que o z, ele está livre, né? Ele não tem nenhum pivô. Então, dessa primeira equação, isolando o x, a gente tem que x é menos 5z mais 2. Da segunda, a gente tem que y é igual a z menos 1. Está quase pronto, né? Na verdade, z aqui é a variável livre. A gente pode chamando z de t, a gente consegue reescrever essas equações, né, Jane, como sendo menos 5t mais 2 e y igual a t menos 1. E a gente tem, ó, exatamente aqui as equações paramétricas da reta, com o t Isso aí. pertencente aos reais, assim como o z estava. Bom, Pedro, então daqui dessa informação que você nos passou da parametrização da reta R, a gente consegue observar que o vetor diretor dela pode ser dado por menos 5, 1 e 1, né? Que são os Exatamente. números que multiplicam o parâmetro t. Mas também você comentou que existe uma outra maneira de determinar o vetor diretor de uma dada reta R interseção de dois planos, que é pelo produto vetorial dos vetores normais, né? Então, vamos Exatamente. verificar isso? Vamos Sim, calcular o vetor normal, você chamou de n n ômega gama e n e n gama. ômega. Quais são as componentes, por favor, desses vetores? A gente tem que do n ômega vai ser 132 e do n gama é 123. Vamos calcular, então. Então, calculando o determinante dessa matriz, né? Vai ficar na direção de I, vai ficar 9 menos 4, 5. Na direção de menos J, 3 menos 2. Então, vai ficar menos 1 na direção de J. E na direção de K, 2 menos 3, menos Que é 1. menos 1. A gente pode observar que esse vetor, que eu vou chamar de V2, ele é menos 1 uma vez o vetor VR que havíamos obtido. Então, eles são paralelos e ambos são vetores diretores da reta interseção dos planos.